Há um segredo espiritual no ato de começar o dia com Deus. Antes das tarefas se imporem, das decisões pesarem, dos compromissos nos puxarem para longe da paz, existe um espaço sagrado, os primeiros minutos do amanhecer. E é nesse espaço que tudo pode mudar. Quando escolhemos colocar o Senhor em primeiro lugar, estamos entregando o volante do nosso dia àquele que vê além do que podemos ver. Não acordamos por acaso. O fôlego que recebemos nesta manhã é um presente. E cada presente carrega a assinatura do céu. Entregar o nosso dia ao Pai é mais do que uma prática devocional. É um ato de confiança, de rendição, de alinhamento com o plano divino que já está traçado para nós. É dizer: Deus, guie nossos passos antes mesmo de sairmos de casa. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, não é apenas uma sequência de palavras sagradas, mas um modelo de vida. Ela nos conduz a reconhecer a soberania de Deus, a depender do sustento diário, a buscar perdão e a liberar perdão, a clamar por livramento e a declarar a glória dele. Orar com o Pai Nosso é realinhar o nosso coração ao ritmo do céu. Começar o dia assim não é apenas bonito, é poderoso. Porque quando Deus vem primeiro, o resto encontra o lugar certo. As emoções se aquietam, os pensamentos se organizam, as batalhas ganham outra perspectiva e a fé se fortalece. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes de pegar no celular, antes de olhar a agenda, antes mesmo do café, que tal elevarmos os olhos ao céu e orarmos como Jesus ensinou? Que tal consagrar não só a nossa manhã, mas cada decisão, encontro, palavra e pensamento que vierem ao longo do dia? Não sabemos o que nos espera lá fora, mas sabemos quem está conosco desde o despertar. O Deus que nos dá o pão, que nos livra do mal, que nos perdoa, que nos guarda, que nos cerca com amor e graça. Ele está pronto para andar conosco, mas espera ser convidado. Por isso, respire fundo, silencie as pressas e prepare o coração. Estamos prestes a entrar em um momento sagrado. E esse momento pode mudar tudo. Pode renovar forças, abrir caminhos, sarar feridas, acalmar ansiedades e liberar respostas que você nem imaginava. Permaneça conosco até o final desta oração. Há algo reservado para sua alma, algo que só o céu pode entregar: vida. Vamos unir a nossa fé, declarar a palavra e nos achegar ao trono da graça com confiança. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, começamos este novo dia com o coração rendido diante da Tua presença. Declaramos que não damos um passo sequer sem Te consagrar nossas intenções, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos caminhos. Assim como Jesus nos ensinou, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que este nome esteja sobre cada detalhe da nossa rotina e que seja Ele a nos guiar em tudo. Que a nossa mente se alinhe ao Teu querer, que os nossos olhos vejam além do natural e que nosso espírito se mantenha sensível à Tua voz ao longo deste dia. Entregamos ao Senhor as horas que ainda virão, tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas que já está escrito em Teus planos eternos. Não sabemos o que nos espera, mas escolhemos confiar em Ti, que vês o começo, o meio e o fim. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá adiante, desarmando armadilhas, desfazendo confusões, quebrando laços invisíveis e iluminando o nosso caminho.
Como está escrito no Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, pedimos sabedoria, que possamos discernir o certo do errado, o que vem de ti e o que apenas parece bom aos nossos olhos. Dá-nos a prudência dos justos, a firmeza dos que confiam e a mansidão daqueles que sabem esperar o tempo do céu. Que nenhuma decisão precipitada se levante hoje, que não sejamos guiados pelo impulso, mas pela tua direção. Ensinados por ti, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, que no tempo certo darão fruto. Deus eterno, consagramos a nossa voz. Que ela não seja instrumento de julgamento, fofoca, murmuração ou palavras que ferem. Que hoje possamos falar com graça, com paciência, com compaixão e com verdade. Que nossas palavras curem, consolem, inspirem e edifiquem. Que o som que sai de nossa boca reflita o que o céu tem a dizer sobre nós, sobre os outros e sobre o que vivemos. Que tudo quanto dissermos tenha a tua assinatura. Senhor, guarda a nossa mente. Que pensamentos de angústia não nos dominem. Que as pressões do dia não nos roubem a paz. Que as dúvidas não ocupem mais espaço do que a fé. Declaramos sobre nós a verdade de Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que cada ideia seja purificada pela tua verdade, que cada plano seja alinhado ao teu propósito e que nossa imaginação seja um campo fértil para o bem. Pai, nesta manhã entregamos o nosso coração. Sabemos que dele procedem as fontes da vida, por isso pedimos: limpa-o, aquece-o, molda-o conforme a tua vontade. Arranca as raízes de amargura, cura as feridas que ainda latejam, apazigua os medos que ainda nos paralisam. Que o nosso coração bata no compasso da tua graça, que ele esteja sensível ao que é eterno e firme diante do que é passageiro. Espírito Santo, unge os nossos olhos, que possamos enxergar além das aparências, além das distrações, além das dores. Que nossos olhos vejam os livramentos que o Senhor já preparou, os sinais que vêm do alto, as respostas que muitas vezes chegam disfarçadas, que possamos enxergar com fé o que ainda não aconteceu e declarar com coragem as promessas que recebemos. Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não por vista. Soberano Deus, consagramos nossas mãos. Que aquilo que tocarmos hoje seja instrumento de paz. Que nosso trabalho prospere. Que nossas ações estejam cheias de excelência. E que nossas atitudes revelem o teu caráter. Que não sejamos dominados pela pressa ou pelo perfeccionismo, mas que cada gesto seja movido por amor, paciência e dedicação. Que as obras de nossas mãos sejam abençoadas por ti, como promessa do Salmo capítulo 90, versículo 17. Intercedemos por nossas famílias, que o teu Espírito seja o elo de unidade entre nós. Que toda raiz de divisão caia por terra, que as palavras sejam fonte de comunhão e que o lar seja morada da tua paz. Que o perdão flua com leveza, que a empatia tome o lugar do julgamento e que o amor se torne uma decisão diária. Que cada pessoa dentro de nossa casa experimente a leveza da tua presença, que transforma qualquer ambiente em lugar sagrado. Te pedimos pela vida dos nossos filhos, pelos que já nasceram e pelos que ainda virão. Que estejam protegidos sob tuas asas, blindados contra toda influência maligna, todo espírito de confusão, toda seta emocional e espiritual. Que o Senhor os guie, ensine e forme caráter e sensibilidade espiritual desde cedo. Declaramos sobre eles as palavras do Salmo capítulo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Que essa herança seja cuidada com temor e entrega diária. Clamamos agora por nossos empregos, pelo ambiente de trabalho, pelos desafios diários e pelas oportunidades que ainda virão. Que o Senhor seja aquele que abre e fecha portas, que promove, que prepara, que ensina e que protege. Que sejamos guiados em cada tarefa e que todo esforço encontre frutos justos.
e aos que estão em busca de emprego, oramos por provisão, por direcionamento e por portas que se abram onde só o teu favor pode abrir. Senhor da cura, entregamos diante de ti todas as enfermidades, que o teu nome, acima de todo nome, seja pronunciado sobre os lares, os hospitais, os leitos, os diagnósticos. Que o poder do teu sangue traga vida onde havia fraqueza, renovo onde havia cansaço, cura onde havia dor. Como diz em Isaías capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que essa cura seja manifesta de maneira visível, completa e sobrenatural. Que hoje possamos escolher o perdão. Que não carreguemos o peso de mágoas antigas, nem alimentemos ressentimentos que nos atrasam. Que sejamos libertos do veneno do rancor e guiados pela graça que restaura. Assim como fomos perdoados, que também perdoemos. Como ensina o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que isso não seja apenas palavras, mas atitude de alma. Suplicamos por proteção ao longo de todo este dia. Que onde nossos pés pisarem, ali esteja a tua presença. Que nenhuma emboscada do inimigo prevaleça. Que toda palavra contrária caia por terra, e que toda seta inflamada do maligno seja apagada pelo escudo da fé. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 4. Com suas penas ele te cobrirá, e sob suas asas encontrarás refúgio. Que esse refúgio seja real. Espírito Santo, toma a nossa agenda, que não nos percamos entre compromissos que não têm valor eterno. Que saibamos discernir o essencial do urgente, o importante do superficial. Que o tempo seja administrado com sabedoria, que os momentos de silêncio sejam sagrados e que os encontros sejam cheios de propósito. Que cada minuto seja vivido com intencionalidade e reverência. Toca nas nossas emoções, meu Senhor, que elas não governem nossas ações, que a ansiedade não roube nossa paz, que o medo não paralise os nossos sonhos, que a ira não destrua nossos relacionamentos. Que o teu Espírito produza em nós o fruto da paz, da paciência, do domínio próprio. Que, ao longo do dia, sejamos fortalecidos por dentro para refletir a tua luz por fora. Dá-nos visão espiritual para entender os sinais do céu. Que possamos discernir o tempo certo de agir, o momento de calar e o instante de esperar. Que nossos ouvidos estejam afinados com o som da tua voz, mesmo quando o mundo estiver barulhento. Que possamos perceber quando o Senhor estiver falando nas entrelinhas do cotidiano. Que nada nos distraia da tua presença. Que sejamos sal e luz por onde passarmos. Que a nossa presença leve consolo, esperança, encorajamento. Que sejamos respostas às orações de alguém, instrumentos nas mãos do Criador. Que mesmo nas tarefas simples, façamos tudo como para o Senhor. Que a bondade seja nossa linguagem e que a fé seja visível em nosso comportamento. Que neste dia, tudo o que formos e fizermos reflita a glória de Deus. Que nosso nome diminua para que o teu nome cresça. Que não busquemos aplausos, mas propósito. Que não queiramos ser vistos pelos homens, mas aprovados por ti. Que a nossa vida seja um altar onde o teu fogo nunca se apaga e que cada passo seja dado debaixo da tua unção. Elevamos ao céu os nossos sonhos, aqueles que ainda moram em silêncio dentro do peito, que foram deixados de lado por medo, cansaço ou falta de recursos. Pedimos que o Senhor sopre vida sobre aquilo que está adormecido, reacenda a chama da esperança e nos capacite a caminhar com coragem. Que cada sonho te glorifique e cumpra um propósito maior. Se for da tua vontade, que aconteça. Se ainda não for tempo, que o nosso coração saiba esperar em paz, confiando que os teus caminhos são sempre melhores que os nossos. Intercedemos pelas decisões que teremos de tomar. Que o Espírito Santo nos oriente com clareza, sabedoria e paz. Que nenhuma escolha seja feita por impulso ou medo, mas guiada por discernimento e direção divina. Lembramos o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que o Senhor endireite nossos passos
e nos livre dos atalhos que parecem fáceis, mas não levam ao teu propósito. Oramos pelos nossos relacionamentos, que a tua graça habite nas conversas, nos reencontros e nas reconciliações, que haja humildade para ouvir, maturidade para perdoar e coragem para pedir perdão. Que os laços afetivos sejam fortalecidos pela presença do Espírito Santo e que nenhum orgulho impeça a cura entre nós. Que os vínculos saudáveis floresçam e os relacionamentos tóxicos sejam discernidos e tratados com sabedoria e paz. Te pedimos discernimento emocional, que não sejamos guiados por feridas antigas, nem por emoções que distorcem a verdade, que possamos identificar os gatilhos que nos abalam e que o Senhor nos dê domínio sobre eles. Que a estabilidade venha do alto e que nossos sentimentos sejam cuidados com a tua verdade. Que o amor vença o medo, a fé vença a dúvida e a esperança vença a desesperança. Apresentamos diante de ti os nossos planos, tudo o que estamos organizando, construindo, tentando realizar. Que o Senhor aprove ou redirecione, confirme ou transforme, segundo a tua vontade. Que não nos apeguemos ao controle, mas aprendamos a depender do teu tempo e da tua sabedoria. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Suplicamos por maturidade espiritual, que cresçamos em entendimento, em profundidade e em sensibilidade à tua voz. Que não vivamos apenas de emoções passageiras, mas de fé firmada na tua palavra. Que sejamos alimentados pela verdade e enraizados na rocha. Que nosso relacionamento contigo não dependa das circunstâncias, mas de quem o Senhor é. Imutável, fiel, presente e santo. Pai, apresentamos nossos dons e talentos, que eles não sejam enterrados por medo ou comparação, que possamos usá-los para edificar vidas, glorificar teu nome e cumprir o nosso propósito. Que tenhamos coragem de assumir quem fomos chamados para ser e que não desperdicemos as oportunidades que o céu nos entrega. Que sejamos mordomos fiéis do que o Senhor colocou em nossas mãos. Oramos pelos que estão cansados, aqueles que, mesmo tentando, sentem que não têm mais forças. Que a tua presença renove o ânimo, que o teu espírito sopre vida onde há esgotamento e que cada fardo seja aliviado pelo teu amor. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que este dia seja marcado por leveza e refrigério. Intercedemos por libertação. Que toda prisão mental, emocional ou espiritual seja quebrada. Que laços de medo, culpa, dependência ou opressão sejam desfeitos no poder do teu nome. Que aquilo que tem nos impedido de avançar caia por terra e que caminhemos livres, curados e restaurados. Que a tua verdade nos liberte, como está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Clamamos por um coração ensinável, que não resistamos à correção, nem endureçamos o espírito diante da tua voz, que estejamos abertos a aprender, a crescer e a mudar, que o orgulho não nos feche para a transformação, que possamos dizer como Davi, no Salmo capítulo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Te pedimos coragem, coragem para dizer não ao que não te agrada, coragem para permanecer firmes quando tudo ao redor desaba, coragem para recomeçar mesmo depois de falhas, que sejamos como Josué, que ouviu tua voz em Josué capítulo 1, versículo 9. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa promessa nos sustente ao longo do dia. Senhor, consagramos também nossas finanças, que sejamos bons administradores daquilo que recebemos, que haja sabedoria para gastar, fé para investir, generosidade para semear. Que o espírito de escassez seja quebrado e que o Senhor seja a fonte de toda provisão. Que mesmo nas limitações, possamos ver a tua mão cuidando de cada detalhe e que o nosso coração nunca confie mais no recurso
do que no provedor. Apresentamos os nossos ministérios, chamados e responsabilidades espirituais, que não nos cansemos de fazer o bem, que o zelo permaneça aceso e que a motivação seja sempre o amor por ti. Que as distrações não roubem a intensidade e que as comparações não diminuam nossa entrega. Que o que fazemos para o Senhor seja feito com paixão, reverência e verdade. Te suplicamos por direção nas mudanças que estamos enfrentando, seja em casa, no trabalho, nos relacionamentos ou nos planos. Que o Senhor nos conduza com firmeza e clareza, que cada passo novo seja dado com sabedoria, que a ansiedade do desconhecido seja vencida pela certeza de que o Senhor vai adiante. Como está escrito em Isaías capítulo 45, versículo 2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Intercedemos pelos que amamos, que cada pessoa que cruza nossa vida, seja por sangue ou por escolha, seja cercada pela tua graça. Que eles sintam tua presença, recebam teu cuidado e sejam alcançados pelo teu amor. Que mesmo aqueles que não conhecem ainda a tua verdade, tenham um encontro real contigo. Usa-nos como canais de luz e ponte de salvação. Clamamos por discernimento espiritual para identificar o que é cilada disfarçada de bênção. Que não sejamos enganados por aparências, vozes doces ou atalhos fáceis. Que o Senhor revele o oculto, desmascare as intenções e nos proteja de alianças perigosas. Que a tua sabedoria nos cubra como escudo e que permaneçamos firmes no centro da tua vontade, mesmo quando ela parecer estreita. Te pedimos sensibilidade para ouvir o teu espírito ao longo do dia, que mesmo entre afazeres e responsabilidades, nossos ouvidos espirituais permaneçam atentos, que percebamos quando o Senhor quiser nos parar, nos conduzir, nos corrigir ou nos fortalecer. Que a conexão com o céu seja constante, real, íntima e verdadeira. Que não sejamos apenas religiosos, mas íntimos do teu coração. E que ao final deste dia, possamos olhar para trás e perceber que o Senhor esteve conosco em cada detalhe. Que possamos reconhecer a tua mão nos livramentos que nem vimos, nos encontros que nos abençoaram, nas palavras que nos sustentaram e nos silêncios que nos ensinaram. Que, ao encerrar este dia, nosso coração esteja mais maduro, nossa fé mais viva e nossa vida mais cheia de propósito. Deus Santo, agora colocamos também nossos sentimentos diante de Ti. Que não sejamos governados por instabilidades emocionais, por lembranças dolorosas ou por pressões internas que nos afastam da paz. Que as emoções sejam tratadas pelo Teu toque, curadas na Tua presença, pacificadas pela Tua palavra. Que não vivamos reféns das reações dos outros, mas livres no Teu amor. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e nossas mentes, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Te apresentamos as sementes que temos lançado, mesmo aquelas que ainda não deram frutos visíveis, aquelas que parecem ter caído em terra seca. Que o Senhor cuide de cada uma delas, regue com a Tua fidelidade e faça brotar no tempo certo. Que não percamos a fé durante a espera, que não desistamos no processo e que o nosso coração permaneça cheio de esperança. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Intercedemos pelas cidades onde vivemos, pelas ruas que percorremos, pelas escolas, hospitais, repartições, bairros e vielas. Que a luz do Senhor alcance os becos mais escuros, que a justiça prevaleça sobre a corrupção e que o amor seja mais forte do que o medo. Que a Tua paz reine sobre os muros e que os portões sejam guardados pelos Teus anjos. Que a nossa cidade se dobre diante do Teu nome e experimente a transformação que vem do céu. Clamamos pela Igreja de Cristo, que os altares sejam limpos, que os púlpitos sejam consagrados, que os corações sejam despertados para a verdade, que os líderes recebam direção do alto e que o povo caminhe em unidade e reverência. Que haja cura entre irmãos, restauração entre ministérios e avivamento entre os sedentos.
Que o teu Espírito sopre sobre cada templo, mas também sobre cada casa, cada grupo, cada encontro onde o teu nome é exaltado. Oramos pelas batalhas invisíveis que enfrentamos, aquelas que ninguém vê, que nem sempre conseguimos explicar, mas que nos desgastam por dentro. Que o Senhor seja nossa força quando estivermos no limite, nossa rocha quando tudo parecer instável, nossa luz quando o medo tentar escurecer o dia. Que as lutas espirituais sejam vencidas com armas espirituais e que não lutemos sozinhos, pois o Senhor dos Exércitos é quem vai à nossa frente. Intercedemos pelas promessas que ainda estão se cumprindo. Que o tempo da espera não apague a chama da fé. Que a dúvida não substitua a certeza. E que mesmo sem ver, continuemos crendo. Que a palavra liberada pelo céu sobre nossas vidas se cumpra com poder, precisão e propósito. Que o Senhor sustente nossa esperança até o último segundo e nos mantenha vigilantes, como servos que sabem que o Mestre sempre cumpre o que promete. Apresentamos os que choram em silêncio, aqueles que não têm com quem dividir a dor, que escondem a tristeza com um sorriso, que seguem mesmo feridos. Que o teu Espírito os alcance agora, levando consolo profundo, alívio para a alma e sentido para continuar. Que o pranto não seja o fim, mas o início da cura. Como diz no Salmo capítulo 126, versículo 5, os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de alegria. Te pedimos ousadia para testemunhar, que não tenhamos vergonha do Evangelho, nem medo de proclamar o teu nome. Que saibamos falar da tua graça com amor e firmeza, com verdade e compaixão. Que sejamos luz onde há trevas, ponte onde há muros, voz onde há silêncio. Que os que se aproximarem de nós sintam o reflexo do céu. Que não passemos despercebidos, mas sejamos instrumentos do teu mover. E agora, Pai, consagramos o restante deste dia. Que os próximos passos sejam teus, que as decisões ainda pendentes sejam guiadas por ti, e que o teu favor nos acompanhe até o último minuto. Que o cansaço não nos vença, que a pressa não nos tire do propósito, e que a alegria da tua presença seja constante. Que ao encerrarmos este dia, possamos te louvar com gratidão e paz no coração. Senhor, consagramos nossa vida interior, tudo aquilo que ninguém vê, mas que habita dentro de nós. As intenções por trás das palavras, as motivações que moldam nossas escolhas, os pensamentos que nem sempre verbalizamos. Que a tua luz ilumine os cômodos escondidos da alma e revele o que ainda precisa ser tratado, quebrado, curado. Que sejamos verdadeiros diante de ti e diante de nós mesmos, sem máscaras, sem disfarces, com um coração transparente. Colocamos nas tuas mãos as áreas em que nos sentimos pequenos demais, as limitações que nos frustram, as comparações que nos ferem, os complexos que nos paralisam. Que o Senhor nos ensine a enxergar com os teus olhos e não pela lente da inferioridade. Que saibamos que em ti somos fortes, em ti somos suficientes, em ti há propósito mesmo no que ainda não compreendemos. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Elevamos a ti nossa capacidade de ouvir. Que os nossos ouvidos não sejam apenas sensíveis ao som do mundo, mas principalmente à tua voz. Que saibamos calar no momento certo, ouvir antes de reagir, escutar com empatia, perceber o que vai além das palavras. Que o teu Espírito nos treine para ouvir o invisível, para perceber o espiritual, para distinguir o som do céu em meio ao barulho da vida. Apresentamos o passado que ainda nos prende, feridas não cicatrizadas, lembranças que ainda doem, erros que insistem em nos acusar. Que o Senhor lance luz sobre as sombras da nossa história e nos ajude a ressignificar tudo o que vivemos. Que a culpa não nos sufoque, que o arrependimento nos leve à libertação e que o passado não roube a beleza do presente. Que toda marca se transforme em testemunho e todo peso em leveza. Clamamos por renovação da nossa criatividade. Que possamos pensar fora dos padrões, sonhar com ousadia, agir com inovação.
Que o céu nos inspire com ideias que transformam, com soluções que abençoam, com estratégias que glorificam o teu nome. Que o Espírito nos leve a novos caminhos, a novas formas de comunicar o amor, de servir, de alcançar vidas. Que sejamos criativos como o Criador que nos formou. Te apresentamos nossa rotina. Os hábitos que formamos, os ciclos que repetimos, os detalhes que moldam quem estamos nos tornando. Que possamos viver com mais consciência, mais intenção, mais reverência. Que a pressa não nos roube a profundidade, que a distração não nos separe do essencial, que a repetição não nos afaste da sensibilidade, que até nas tarefas mais simples, o teu nome seja exaltado. Intercedemos por sabedoria naquilo que falamos nas redes, nas ruas, nas rodas de conversa. Que não sejamos eco de fofocas, que não espalhemos palavras vazias, que não nos tornemos fonte de divisão. Que nossas palavras, faladas ou escritas, levem cura, paz, edificação. Que sejamos conscientes do poder que carregamos na língua, como ensina Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Apresentamos os dias em que não conseguimos orar, quando a fé parece distante, quando o cansaço pesa mais do que a devoção, quando o coração se cala por dentro. Que nesses momentos, o Senhor nos encontre no silêncio, no suspiro, no pensamento que só o céu escuta. Que mesmo quando não conseguimos falar, o teu Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Colocamos diante de ti os lugares onde ainda resistimos em obedecer, as áreas que insistimos em manter sob nosso controle, as decisões que adiamos por medo de perder o que achamos essencial. Que o Senhor nos ensine que o melhor lugar para estar é no centro da tua vontade. Que obediência não seja peso, mas resposta de amor. Que o sim ao teu chamado não seja adiado, mas abraçado com fé. Oramos pelos dons espirituais, que não os tratemos com frieza ou negligência, mas com zelo e temor. Que o teu Espírito distribua os dons como quer, mas que nós estejamos prontos para exercê-los com humildade, amor e serviço. Que não haja vaidade em nossa entrega, nem competição em nossos ministérios. Que os dons edificam o corpo, glorifiquem o Senhor e revelem a tua presença entre nós. Clamamos pelos que vivem em guerra interior, que lutam contra pensamentos destrutivos, sentimentos de indignidade, autossabotagem e escuridão emocional. Que o teu amor seja bálsamo, seja escudo, seja âncora. Que todo espírito de acusação e opressão seja calado pelo poder do teu nome. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer mentira e que a paz volte a reinar no íntimo dos teus filhos. Te entregamos os projetos que estão em nossas mãos, que não sejam guiados apenas pela lógica, nem construídos só por esforço humano. Que o Senhor seja o arquiteto de tudo. Que o início, o meio e o fim te glorifiquem. Que os detalhes tenham excelência. Que as etapas sejam consagradas e que o resultado abençoe vidas. Que o sucesso venha com propósito e que a jornada seja parte do teu mover. Apresentamos a maneira como lidamos com as perdas. Que o luto seja tratado com carinho. Que as despedidas recebam o consolo do céu e que as ausências não nos endureçam. Que a dor nunca nos torne amargos, mas nos leve para mais perto do teu colo. Que as lágrimas sejam vistas, recolhidas e transformadas em sementes de compaixão. Que não sejamos definidos pelo que perdemos, mas por quem caminha conosco. Clamamos por cura nas palavras que ouvimos, palavras antigas que feriram e ficaram presas em nossa memória. Palavras que nos diminuíram, nos desacreditaram, nos fizeram duvidar de quem somos. Que o Senhor apague essas marcas com a tua verdade. Que possamos ouvir a tua voz dizendo: Tu és meu filho amado. Que nenhuma palavra contrária prevaleça sobre o que o céu já declarou a nosso respeito. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã.
e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.